Olá, empresários e empresárias de muito sucesso no resultado. Eu sou Vanessa Souza, Head de Cultura e Comunidade GPS, Guia para o Sucesso, do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial. Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso podcast, que na verdade essa temporada já está quase terminando, porque é uma temporada especial da imersão Sucesso nos Negócios. Eu estou aqui com uma pessoa nova aqui na bancada, sabe? Porque a pessoa que, na verdade, senta nesta cadeira, a pessoa que está do meu lado, a minha parceira de hoje, teve a honra de despachar para a China. Então, imagina, gente, o que é que vem de Carol e Maria Helena da China, hein, É Gabi? isso aí, Ivan. Nossa rica e famosa vai chegar ainda mais rica e famosa. Alguém tem alguma duvidade? Alguém duvida disso? Eu sou Gabriela Câmara, também do Grupo Sucesso, com o desafio atual de fazer a expansão aqui em Pernambuco. E sim, riqueza é o nome da Sucesso. Por quê? Sair deste ambiente e ir lá para a China, para o Japão, quanta coisa nova não vai vir. E quantos de nós não está precisando disso? Agradeço a você estar conosco hoje, porque hoje o nosso foco é falar de oportunidades. Aproveita e fala para mim. Você vem aproveitando as oportunidades onde você está? Não? Talvez você não esteja nem percebendo, nem vendo. E estar nesse ambiente, estar nesta mesa, por exemplo, é criar a oportunidade de desembaçar um pouco essa lente. Mas quem vai falar sobre oportunidade não sou eu, não. Aqui estamos para falar do restaurante Cabana de Taipa. Sim, entender como que essa oportunidade aconteceu e acontece até hoje. Estamos aqui com o sócio-gestor que vai falar para a gente, Arthur Maranhão. Seja bem-vindo, Arthur. Conta para a gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, Vanessa, pelo convite, primeiramente, e todo o apoio que a Sucesso dá a gente hoje em dia. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E, na verdade, o Cabana surgiu de uma inicial necessidade também de sustentar, de se sustentar, de ter uma liberdade financeira, enfim. E aí começou lá em 2006, né? A gente já observava o fluxo da BR e tal. E aí minha mãe teve a iniciativa de começar uma tapiocaria. E aí começou ali com 3 sabores de tapioca, uma barraquinha. E o negócio foi começando a ter uma aceitação bacana, o pessoal gostando, cada vez tendo mais visitações e clientes. E aí começou realmente a se enxergar a oportunidade de se criar uma empresa e de se ter realmente um negócio, uma fonte de renda firme, estável. Isso daí está sendo bem bacana para a gente até hoje. E eu acho muito legal, assim, né? A cabana de Taipa tem escrito lá tapiocaria, né? Isso. Exatamente em referência a essa história. E é tão interessante a gente ter restaurante em plena estrada, porque ele se torna meio marco, assim. Não, a gente sempre para ali, vamos parar ali na cabana, vamos parar na cabana, né? Eu lembro que quando eu morava em Garanhuns, por exemplo, era um referencial. A gente saía cedo de Paulista, né, da casa da minha mãe, e a gente parava no cabana para tomar café e seguir a estrada, Que né? bom. E é muito legal, assim, dar realmente fazer da estrada a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, né? Arthur, eu soube que você também, assim, vocês trabalham muito, né? Eu acho que um marco para a gente que frequenta, que passa por lá e dá aquela paradinha, é a lógica do atendimento. A gente sempre tem aquela sensação gostosa quando chega lá, é bem recebido, tem aquele padrão nordestino que nordestino ama, né? Aham. Bairrista e tal. Mas, assim, é muito legal a lógica de atendimento mesmo. Isso é fruto de quê, assim? Que estrutura, que lógica vocês usaram para esse negócio para poder o atendimento ser um diferencial? O que é que vocês fazem hoje de diferente para poder garantir que esse atendimento continue se perpetuando? Então, bacana. Assim, inicialmente, como nós não tínhamos um conhecimento técnico a respeito de como tratar, como lidar, o inicial é aquilo da gente gostar de receber, nós gostávamos de receber pessoas, né? De gostar realmente de atender, de servir. Isso daí tem sido uma coisa que, como em qualquer outro lugar, eu acho que é o marco inicial, a questão de você, da satisfação em atender. Legal. E lógico que a gente tem sempre acompanhamento, tem pessoas que às vezes não vêm com tanta, como é que eu posso dizer, instrução de casa e tal, e a gente vai lapidando de acordo com as necessidades que a gente vem conhecendo ao longo desse tempo trabalhando com restaurantes.
você começa a identificar quais são os padrões realmente bacana de se iniciar, de se atender, de se finalizar, para que realmente a gente consiga marcar essas pessoas e elas se sentirem queridas no ambiente, né? Porque nós não as pessoas não trabalham para a gente, nós que trabalhamos para ela, de uma certa forma. Então, isso para a gente tem sido muito satisfatório. Vai ver com que as pessoas se sentem bem com o nosso tratar, o nosso lidar, com o ambiente que a gente prepara para elas e com a atenção que a gente tenta ter aos detalhes para que cada vez seja mais completo, vamos dizer assim. Com certeza. Arthur, você traz um elemento muito importante que é olhar para as pessoas com esse cuidado. Como é bom quando a gente chega no ambiente e ele está preparado e que a gente se sente acolhida, né? Você já é a segunda geração dessa gestão, né? Uma gestão que começou lá atrás com a Michele. Então, fala um pouquinho para a gente, hoje, que passos, que ferramenta vocês utilizam para olhar para o time de atendimento e passando esses valores para vocês, que começou desde lá de trás, para manter essa experiência do cliente como única? Porque, sim, toda vez que a gente chega no Cabana de Taipa, a experiência é única. Obrigado. Como que vocês planejam isso? Assim, hoje eu sei que nós cuidando da nossa equipe, eles vão, consequentemente, cuidar das pessoas que eles servem, né? Então, cada vez nós estamos tendo um pouco mais de atenção em relação a esse cuidado com a nossa equipe, né? Tanto como um pai está educando um filho, uma semelhança. A gente tem que, como é que eu posso dizer, recompensar e parabenizar pelos acertos. Reconhecer, né? Reconhecer isso daí. Como também, a gente também tem que cobrar, tem que exigir nos erros. Perfeito. Porque ninguém chega pronto, né? E principalmente nesse ramo que nós trabalhamos, na localização também, nós temos pessoas ali que às vezes estão precisando e querem e tal, mas não sabem como. E aí a gente vai cada vez dando mais ferramentas para que ele vá se fortalecendo e entregando aquilo que a gente precisa, que é exatamente essa atenção, esse zelo, essa sintonia com as necessidades do cliente. Está sendo... Arthur, essa lógica tua de desenvolvimento, você fala muito do desenvolvimento para o teu público também. Sim. E o teu desenvolvimento, assim, como é que o dono consegue se desenvolver? Que tipo de ambiente é importante e foi importante para você construir e se tornar hoje quem você é? Sabendo que a gente sempre vai estar lá em constante evolução, né? Mas conta um pouco, assim, de como é que você se desenvolve também, até para conseguir ajudar a desenvolver a tua equipe. Então, além das procuras de informação e formação que nós tivemos, tanto eu quanto minha mãe, para a gente também nós adquirirmos bagagem para conseguir realmente executar, porque graças a Deus hoje tem uma movimentação bacana lá e vocês principalmente sabem que essa parte de restaurante, padaria, essas coisas, é muito minucioso. Então, cada vez mais a gente tem que ir buscando novas fontes de conhecimento. Inclusive, a Sucesso tem sido muito bacana para a gente, para dar novos horizontes e condição também da gente conseguir avançando. Antes disso, nós tínhamos alguns outros fontes de conhecimento, outras pequenas consultorias, outros apoios que, inclusive, inicialmente, a iniciativa do Sebrae foi super bacana para dar aquele primeira base, primeiro degrau. Depois começa a ser um pouco, a gente vai precisando pegar um pouco mais de conhecimento que ali não tem acesso. E aí, graças a Deus, a gente chegou hoje na Sucesso e está sendo super bacana também, porque vai dando uma visão de outro nível também, uma visão empresarial, uma visão mais completa. Vai ampliando, né? Vai ampliando, do que sendo pontos isolados também, que a gente chega num certo ponto e dá uma travada ali, né? Mas a pergunta que fica, Arthur, será que sempre foi assim? A gente está falando de uma segunda geração e, como toda empresa familiar, nós sabemos que existem as diferenças, né? Os nossos pais, como eles começaram com um modelo de negócio e a gente chega cheio de vontade, inclusive, de aprender, porque a gente quer trabalhar que nem eles, né? Mas quer também deixar a nossa marca. Fala para a gente um pouquinho, até para estimular outros jovens que estão nessa situação e que querem trabalhar com seus familiares, mas que muitas vezes ficam na dúvida, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que não é melhor eu seguir sozinho e montar o meu negócio e desconsiderar toda uma história? Fala um pouquinho da tua experiência. Lembra lá quando tu começou, como é que foi? Então, hoje a minha preocupação também, na verdade, recentemente, a preocupação vem de como é que vai ser a continuidade desse legado. Porque minha mãe começou isso e realmente eu sabia que dentro da minha família, daquele ciclo ali, que é relativamente pequeno,
Nós temos capacidades limitadas, né, de tempo inicialmente. Então a gente sabe que se nós não pensarmos em quem vai dar essa continuidade, vamos saber que é uma coisa que vai só até ali, provavelmente, né? Então eu comecei a enxergar isso logo quando eu comecei a fazer minha faculdade de administração, que aí você vai começar a enxergar quais são as oportunidades que nós temos à nossa volta para a gente tentar abraçar. E eu fiquei muito feliz, graças aos esforços da minha mãe também, iniciar isso, idealizar. Eu fiquei muito feliz de ter essa condição de melhorar uma coisa que iniciou-se. Eu considero que ela sempre foi muito visionária em relação a essas coisas, oportunidades, e eu sei que eu sou muito bom em melhorar as coisas. Então, Legal, acho que a né? gente se fortalece muito nisso. No início também, pelo fato dela já ter também muita capacidade de fazer, a gente acaba negligenciando um pouco a necessidade de ter ajuda externa. E aí realmente foi onde eu entrei para dizer, mãe, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar procurar um apoio nesse setor, nisso daqui, para realmente nós termos uma ideia de qual a direção que devemos tomar. E ela sempre foi uma pessoa muito acessível, muito cabeça aberta para isso. Isso é uma das coisas que, graças a Deus, fez ela chegar onde está. Então, ela quando abraçou essa ideia, realmente nós começamos a ver que começou a ter controle sobre a empresa, porque antes era mais uma coisa intuitiva, né? Vamos indo, tá dando certo, vamos continuar e tal. E aí depois que realmente começamos a ter um pouco mais de técnica nisso, aí nós se sentimos muito mais competentes nisso e começou a dar um ritmo que dá para passar. Porque antes é aquele negócio, eu sei que ela tem os dons e os talentos dela, e eu sei que eu tenho os dons e os meus talentos. Só que eu tenho que aprender como é que eu vou pegar essa ação e a empresa que ela criou com os dons dela e vou conseguir continuar isso aqui com os meus. Então, é o momento que a gente vai se encaixando ali e tá dando certo, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Gabi, como é bom ouvir uma segunda geração já pensando em sucessão, não é verdade? A gente tem tanta dificuldade, muitas vezes, de fazer esse movimento, de pensar, né? Primeiro, já é difícil, às vezes, ter a segunda geração. E uma vez que tem essa segunda geração, pensar com tanta antecedência de como é que eu vou fazer para passar para a terceira, né? Isso aí. Muito legal, Arthur, que você já pense assim também. Eu queria saber um pouco, assim, né, as curiosidades. Como é que a gente define, assim, a lógica do cardápio, mas o que é que vai ser de novidade? Para que as pessoas continuem querendo ir lá e dizendo assim, porque toda vez que a gente chega tem alguma coisa de diferente lá, né? Então, como é que vocês pensam um pouco? Como é um pouco desse planejamento para inovação? Nós temos, lógico que sozinho nós não conseguimos fazer nada. Nós temos uns parceiros super bacana que realmente estamos dividindo ideias e vendo quais são os próximos passos que vamos tomar, porque nós precisamos sempre estar nos inovando. Até para que o público veja que nós nos preocupamos em cada vez servir melhor e estar melhorando para eles, né? E aí nós temos uma equipe de um chefe, Adriano, uma líder, Gisele também, e a minha mãe, que somos as cabeças ali na construção do cardápio, e tentando sempre unir o nosso cardápio que já dá certo, algumas coisas que já dão certo, os produtos chaves, fazer umas mudanças com o caráter regional, porque realmente o nosso diferencial é exatamente isso, a gente conseguir sincronizar um pouco da gastronomia nordestina, que é cultural, e com as novidades e realmente essa surpresa que a gente consegue levar para as pessoas de satisfação. Sanduíches, tapiocas, tudo isso que vem com aquela cara realmente do Nordeste e que o pessoal fica super satisfeito. E até então tem dado super certo e vai continuar dando também, tá? Vamos levar isso aí em consideração. Não tenho dúvida que vai continuar dando certo, porque olha que legal. Vocês trazem a inovação. E sim, sempre tem uma novidade, mas tem muito da tradição. E muitos de nós somos tradicionais, né? Chegar com aquele acolhimento. E aí eu estou lembrando do cliente, sabe, Arthur? Eu imagino que lá vocês têm os clientes fiéis, mas tem os clientes de passagem da BR que muitas vezes já ouviram falar na cabana e estão chegando na primeira vez. Sim. Então, eu queria que você falasse para a gente, né, dentro da política da Cabana de Taipa, como é olhar para esse cliente, como é esse trabalho de valorização do cliente, que importância esse cliente tem no teu dia a dia? Bacana. Nós temos realmente algumas pessoas que são lá fidedignas ali, estão sempre conosco e nós ficamos super felizes com isso, porque realmente não é uma coisa...
temporária, assim, entendeu? As pessoas nos acompanham e torcem também, eu percebo isso, que as pessoas torcem pelo crescimento, pela melhora, estão ali sempre, ó, fizemos uma mudança, as pessoas notam e tal, e isso daí é super feliz. Tentamos, na verdade, ter sempre, como nosso público, a nossa condição é mais quantidade, as pessoas, a circulação de pessoas ali, isso é bacana. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão ali realmente sempre prestigiando, dando como é que eu posso dizer, essa carinho, essa atenção do nosso trabalho. E também temos aquelas pessoas que sempre é a novidade, né? Eita, me surpreendi, que bacana, sempre passei aqui, não tinha parado, parei, adorei e tal. E a gente vai tentando realmente cada vez cativar um pouco mais essas pessoas, né, para fazer com que aquilo ali se torne realmente um ponto de parada, pela localização, lógico, isso daí é uma coisa importante. Como você disse, tem uma certa distância ali de Recife e se torna, às vezes, rota muito importante para quem vai para o interior. Então, é uma coisa que um produto é bom, um atendimento é bom e o lugar é agradável, a tendência é que as pessoas, sempre que forem passar para o interior, lembrem do Cabana de Taipa. E isso para a gente tem sido super bacana. Lógico que datas especiais, mesma coisa como uma família, né? Datas especiais, temos que ter aquela lembrança de quem realmente, quem está acompanhando o ano todo da gente, essas datas, para realmente retribuir com um pouco de carinho e atenção aquilo que eles nos dão o ano todo, né? Que é esse respeito, é essa parceria, é essa fidelidade que, poxa, pra gente isso não tem preço. E eu ia perguntar isso, assim, eu amo escutar história, né? História de cliente, assim, tem aquele cliente que já sabe o nome de todos os garçons, já chama todo mundo pelo nome. Tem cliente Conta que aí. chega, quer ir logo perto da cozinha ali, fala com o gerente, entra, tal. Tem pessoas super especiais que nós também conhecemos também, que tem ali não apenas uma parceria de cliente, mas também vira confidente, amigo. Tem pessoas que só querem, cheguei, tal atendente tá aí, oxe, ou então quando vê de longe o atendente, ó, seu fulano, eu vou lá e tal, e eu acho isso super lindo, porque gera também uma relação de amizade, consideração, que pra gente, como gostamos de lidar com pessoas, isso daí já é como é que eu posso dizer, um laço que é criado. E isso daí é muito importante pra gente, muito mais do que a venda, muito mais do que aquele dia isolado, isso daí se perpetua. Então, pra gente, isso aí é que é como é que eu posso dizer, o prêmio, né? Sem Realmente dúvida. E esse prêmio fica evidente, viu, Arthur? Obrigado. Quem já frequenta a Cabana de Taipa percebe esse equilíbrio no teu time. Né? Porque a gente sabe, inclusive, a gente que tem o desafio de fazer a gestão de um negócio, como você muito bem já pontuou, a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. E aí a gente olha para a nossa liderança, você trouxe o chefe, você trouxe a gerente, né? Que rotina hoje você tem para estar se aproximando desses aliados? A gente sabe que a liderança ela é uma aliada estratégica, ela é a ponte entre a gestão e a operação. Então, fala um pouquinho de como que é essa rotina para estar fortalecendo esses laços com esses teus líderes, para que, de fato, esse cliente, ao chegar na cabana, ele se sinta em casa, ele se sinta sendo atendido pelo dono. Como é que vocês fazem isso? Isso é muito importante, e até essa colocação também, Gabi, obrigado, pelo fato de como lidamos com várias pessoas, e principalmente funcionários, e existem pessoas e pessoas, né? E realmente o nosso tato é que o cliente se sinta como sendo atendido por mim, como sendo atendido por minha mãe, como sendo atendido por nossa liderança, que é realmente nós entendemos o apreço que existe nisso, né? Então, reuniões semanais, que isso daí, mesmo com todas as correrias, tem que haver. Contato direto também, não apenas da nossa liderança, mas também de caixa ou atendente e tal. As pessoas têm um acesso bacana também para a gente. Lógico que assuntos e assuntos, coisas que conseguem ser delegadas e resolvidas lá, vão ser resolvidas diretamente para que não haja demora de perca de tempo, algo do tipo. Mas outras coisas também o pessoal já passa e a gente consegue realmente ter como é que eu posso dizer? Um acesso a informações que estão ali no contato direto do atendente com o cliente. Às vezes não precisa de tanta tramitação, sabe? E a gente consegue resolver problemas mais fáceis, não coloca às vezes tanta burocracia também para determinados assuntos, principalmente quando se trata do cliente, porque tem limite de autonomia também.
né? O atendente também, quando está lá, que se depara com algum desafio, alguma coisa, ele tem aquela limitação. E às vezes a nossa liderança está sempre próximo e já consegue resolver aquilo ali na hora, que intercorrência a gente sabe que vai acontecer vez ou outra. Mas o pessoal tem uma autonomia bacana para resolver em foco da solução para o cliente. E aí, olha que legal. Vê que o pulo do gato que você trouxe é falar de autonomia. A gente sabe que hoje um dos grandes desafios do gestor é ter tudo centralizado, apesar de ter um gerente, de ter uma liderança, mas saber que existe muita dependência. Sim. Então, na tua opinião, Arthur, qual é o principal benefício de ter uma liderança bem desenvolvida, que de fato dê liberdade para esse gestor assumir os compromissos e as entregas de gestão, que muitas vezes não acontece? Fala para gente. E que são muitos também, né? Graças a Deus, isso são muitos. Além da agilidade na resolução de problemas, isso daí dá, que essa autonomia realmente dá essa liberdade, nós temos um time bem engajado. Graças a Deus, nós confiamos bastante na nossa liderança e na forma que eles vão tomar decisões para a solução, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes isso aí, realmente, dessa autonomia, primeiro que nos dá condição de ter vida, porque restaurante, essas coisas, realmente não tem como a gente centralizar tudo. Nos dá condição também de avançar, porque aquele negócio, nós temos capacidade de espaço e tempo, né, limitadas, e também a gente não prolonga muitos problemas pelo fato de ter essa agilidade realmente na solução, a não ser que realmente sejam coisas muito mais importantes e que vão precisar da decisão de quem toma a direção realmente da empresa. Mas aí são alguns casos. Minha mãe, particularmente, ela já é um pouco mais centralizadora. Ela, né, à toa que ela começou tudo muito só e tal, e muito competente também. Então, ela tende a ter aquela centralização maior. Eu já sou um cara que eu gosto de ir um pouco mais, de dar condição das pessoas, de tentar fazer aquilo ali. Lógico que eu sei que muitas delas não vão fazer da mesma forma que nós, né? Mas com o treinamento certo, com o acompanhamento devido, a gente consegue chegar o mais próximo disso, se não igual, e consegue ter uma condição de até pensar realmente de uma forma mais estratégica, né? Sabe quando você fica pensando na pergunta e depois você não lembra mais da pergunta? Acontece, Eu fiquei encantada acontece. assim, ele falando, Eita, que massa, que massa. Eu digo, Eita, qual era a pergunta? É porque é inevitável que a gente imagine no dia a dia isso acontecendo. É isso mesmo. Né? A gente que é de consultoria, eu inclusive já vou então pegar a sua pergunta, Van, porque você trouxe a figura de uma gestora centralizadora e a gente sabe que muitas vezes isso acontece pela falta de confiança, pela falta de estrutura e tá certa. Pelas experiências de vida também. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas você também trouxe que em algum momento na história da Cabana, vocês buscaram a ajuda de consultoria. E isso não é fácil para muitos empreendedores, né? Sim. Em que momento vocês entenderam que a perna só ia até aqui e que nesse momento eu precisaria pedir ajuda, né? Porque pedir ajuda para alguns ainda parece que é assinar incompetência, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, normalmente nós procuramos um médico, um orientador, alguma coisa, quando a gente está um pouco complicado, né? Está tendo dificuldade, né? Quando está doendo alguma coisa. E não foi muito diferente. O Cabana realmente uma empresa na qual a gente consegue ter uma condução autônoma, que nós conseguimos ter uma, como é que eu posso dizer, uma liberdade, um controle, ela nos dá vida. Mas uma empresa na qual todo dia você tem que chegar para resolver todos os problemas, tudo tem que passar por você e não sei o quê, vai começando a gastar a sua saúde, né? E eu acho que foi nesse momento realmente que a minha mãe também fez, porra, eu tô me sentindo sobrecarregada, realmente eu tô querendo fazer as coisas, não tô conseguindo. E aí a gente conversou e fez então, já que nós não sabemos, temos que procurar ajuda para aprender, né? Porque ninguém nasce sabendo. Então, isso daí foi o ponto inicial, assim, realmente, foi quando começou a causar as dores. Talvez se ela realmente já tivesse uma cabeça um pouco aberta, existisse essa questão do planejamento, antes não fosse uma coisa intuitiva, realmente nós teríamos nos desgastado menos para aprender que realmente precisamos ter orientação, precisamos ter acompanhamento, precisamos ter apoio para conseguir fazer a coisa cada vez se tornar melhor e mais fácil de lidar, né? Porque se centralizar tudo para a gente,
Não dá, Sem insuportável, condições, sem inclusive, condições, né? é. Gera um estresse absurdo. E se o empresário já se sente sozinho na sobrecarga, ele se sente mais sozinho ainda, né? Isso aí. Eu ia perguntar sobre gente. Olha, mão de obra, assim, né? Que é um grande desafio, que a gente escuta muitas pessoas falarem assim, ah, mas é muito difícil, o pessoal não quer ficar e tal. De forma geral, qual é o teu critério de seleção? Para uma pessoa fazer parte da tua equipe, o que é que para você é primordial ter? Primeiro, ela tem que se encaixar com os valores da empresa, né? Ela realmente precisa ter a questão dos valores sintonizados com o nosso, porque senão vamos acabar tendo conflitos e que não é culpa também da pessoa. Elas apenas têm outros valores dela, nós temos os nossos e que não bate. Quando começamos a aprender um pouco mais sobre pessoas, nós começamos a valorizar um pouco mais essa interpretação. Deixamos de negligenciar apenas para tapar um buraco, né? E aí diminuiu o turnover, temos a satisfação maior das pessoas que estão lá, porque realmente entendem que os valores e a integridade da empresa anda em sincronia com os dele. Então a pessoa não se sente sobrecarregado, se sente que está no lugar onde é bem atendido, que se sente como é que eu posso dizer? Que combina, entendeu? No que antes a gente fazia mais, poxa, tô precisando de gente, chama, chegou, tal, vai lá. Precisamos de gente, tal, tu sabe fazer isso, tá, faz lá. E não é apenas isso. Às vezes a gente tá tapando ali uma situação e criando outro problema depois. Exato. Hoje em dia nós conseguimos ter um pouco mais de observação nas pessoas, porque principalmente hoje lá nós temos, se eu não me engano, 29 funcionários. E são 29 mundos, né? Sem dúvida. E os problemas maiores, às vezes, que acontece, não é nem em relação à direção da empresa, e às vezes é em relação entre eles, coisas pessoais, entendeu? Que quer queira ou não, as pessoas também não têm como separar totalmente a vida pessoal da vida profissional, enfim. Mas hoje eu acho que essa questão de realmente essa atenção em relação aos valores, ao que a pessoa espera da vida dela, isso daí tem sido um motivo de bastante economia de esforço da gente também. Perfeito. E eu quero pegar essa tua fala de economia de esforço. Uhum. Que a gente entende que olhar para esse apoio, de pedir essa ajuda, traz muito essa economia de Sem esforço dúvida. e de saúde. Sem né? dúvida, Porque a gente total. entra num processo de adoecimento, não só nosso, como da própria Sim, empresa. sim. E aí, falando de consultoria, se tem muito imaginário que consultoria muito mais atrapalha do que ajuda, que a consultoria vai chegar, dizer que está tudo errado e vai embora, né? Conta pra gente, a partir da tua experiência, como é que é o trabalho de uma consultoria? É isso mesmo que as pessoas acham que só vai atrapalhar e dizer que a gente faz tudo errado? Não, pelo contrário, eu sempre precisei, nós precisamos sempre, como eu disse, nós sozinhos não sabemos nada, não fazemos tudo. Então, a consultoria, para mim, sempre foi de suma importância, exatamente porque, assim, principalmente, eu vou citar outros exemplos que eu tive como experiência própria. A gente chega e recebe um material completo aqui de como fazer. Só que aí tem a consultoria que vem e diz assim, ó, o material está aqui, se vira. Entendeu? E tem outra pessoa que vem, ó, tu vai fazer isso aqui, acompanha, checa, confere e passa para o segundo estágio. Vamos lá. E assim a gente vai avançando. Não significa que ao longo desse período eu absorvi tudo que as outras consultorias passaram, até porque também, se ela veio aqui, me entregou 100 e eu absorvi 50, para mim que não tinha nada, já foi ótimo. Entendeu? Já vou começar depois, quando eu iniciar a próxima, ou com a mesma, enfim, já não vou começar do mesmo lugar. Então, isso pra gente foi muito importante, principalmente porque vários gatilhos que foram alcançados exatamente nisso, nessas consultorias. E outra coisa também, pelo fato de nós estarmos dentro do jogo, nós não conseguimos enxergar da maneira de uma pessoa que está de fora. Outra coisa também é que, por exemplo, pelo fato das consultorias existirem também em outras empresas, às vezes é um insight que você faz de uma forma muito natural, que eu não pensava nada nunca sobre isso. Aí você, poxa, Arthur, será que isso aqui não faz realmente sentido para tu? E, poxa, uma coisa que às vezes estava aqui do meu lado, eu não conseguia enxergar, entendeu? Então, além disso, a parte técnica também, né? Porque realmente vai dando forma a como nós devemos agir com os processos. Isso daí para a gente, inclusive com a Sucesso, tem sido muito satisfatório por conta disso. Realmente, além disso, né? Porque realmente, nós às vezes até sabemos o que tem que fazer, mas qual momento, como fazer, isso daí
é o tempero na hora certa, para não queimar o bolo, entendeu? Olha, a comparação. Me conta uma coisa e me fala um pouco de estratégia, assim. Para você que aprendeu nesse movimento de ver sua mãe fazendo, aí foi pegando algumas... A transferência de habilidades foi bem na prática e tal. Em que momento também, assim, como você se organizou para dizer assim, cara, esse negócio aqui tem que ter uma estratégia? Eu entendi aqui, estudei administração. Como é que é construir essa estratégia? Qual é o time das tuas estratégias para poder pensar em como é que vocês estão crescendo? Como é que vocês se estruturam nisso? Se são marcos de 2, de 3, de não sei quantos anos. Me conta um pouquinho da lógica de estratégia que você usa para aplicar lá na Cabana. Então, hoje, de acordo com que nós vamos avançando e aprendendo as coisas, quando você começa a lidar de uma forma errada ou assim, sem planejamento, vai causar muita insegurança. É a mesma coisa de você entrar no jogo sem saber jogar. Então, eu acho que tem sido muito importante, principalmente essa parte de gastar mais tempo no planejamento do que estar gastando tempo em correções de erros e despesa e a série de outras coisas que vem junto com isso, né? Então, inclusive, temos alguns projetos que tem alguns que estão na gaveta, tem outros que já saíram. Inclusive, estava conversando com a Mari esses dias lá. Ela deu, Arthur, vamos fazer um pouco, vamos gastar um pouco mais de tempo nesse planejamento aqui. Eu digo, poxa, beleza, eu achava que já estava encaminhada. Ela, não, vamos fazer um pouco mais, exatamente para a gente chegar. Não significa que vai ser totalmente preciso, mas vai dar uma calibragem, uma precisão melhor, né? Isso vai passar segurança para a gente. Vamos já saber o que é que tem a tendência de nós encararmos de desafios para frente. Economiza esforço, economiza frustração, evita um bocado de coisa aí para isso. Nós fazemos sempre umas mudanças assim, por exemplo, estamos fazendo algumas ampliações, tivemos ali pensamento, poxa, qual vai ser o próximo passo? No começo do ano passado, não, minto eu. Há 2 anos atrás, nós estamos pensando, poxa, nós estamos aqui, nós temos a capacidade de tempo que está limitado, o espaço também está chegando já quase ao limite. Qual vai ser o próximo passo? Aí, poxa, e pensa para lá, pensa para cá, quais são as fontes de oportunidade. Aí veio a história, poxa, nós já temos uma via de bastante acesso. Como é que a gente pode explorar um pouco mais isso daqui com o que nós já temos? Porque aí nós vamos economizar dinheiro de investimento para criar uma nova estrutura, um novo espaço, enfim. E aí veio a ideia da abertura noturna, que nós, lógico que entendíamos quais são os desafios que nós íamos encontrar quando começamos a fazer o planejamento, né? Tanto de mão de obra, como de transporte, como também de segurança, como entre outras coisas que nós conseguimos já eliminar bastante desses problemas já no planejamento, do que cair em campo para começar a resolver. Depois quebrar a cabeça com isso, né? Eita, e a segurança? Eita, e a mão de obra que não quer? Exatamente. Aí nós conseguimos evitar bastante esforço com isso e tem sido super bacana. Já estamos aí, começamos em março do ano passado, está quase 1 ano e meio aí. Legal. Que, graças a Deus, tem vindo cada vez tomando mais corpo, tem sido mais bacana, o pessoal gostando. E, involuntariamente, né, conseguimos fazer até como é que eu posso dizer, uma valorização maior do espaço, que particularmente o lugar é super bonito, aconchegante, mas a noite ficou ainda mais bonito pela valorização de iluminação, tal. Foi super feliz isso daí. Temos outros também que tá na gaveta ali, que já a gente... Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Eu já tô curiosa aqui, querendo saber o que é que vem por aí e que eu já sei que vem coisa boa, né? Porque olha o que é que a gente percebe, Ivan, que bacana. Tem aquele empresário que faz, e tem aquele que já entendeu a importância de planejar para fazer. Né? E nesse planejamento, é nesse movimento de planejamento, de desenvolvimento, que a gente vai ampliando a nossa mentalidade. Sim. E isso, eu queria a tua opinião, Arthur, porque alguns ainda acham que tem que ficar 24 horas dentro do seu negócio, né? Muitas vezes ainda no caixa, e que não param para estar em outros ambientes fora do seu negócio. Em outros espaços, como o ISN, inclusive, que é um espaço para isso, né? É um espaço de encontro com outros empresários, onde a gente vai estar ampliando essa mentalidade e dando gás a esse movimento de melhoria contínua. Então, na história da Cabana, em que momento vocês conseguiram parar de só olhar para dentro e olhar para esse mercado e poder aproveitar todo esse conhecimento e aplicar no teu negócio?
Graças a também as visões também da consultoria, isso veio realmente abrindo mais os nossos olhos em relação, porque assim, minha mãe é muito do caderninho, né? Inclusive a gente já discutiu algumas coisas tal, porque ela se sente mais segura, é a forma dela e tal. E muitas pessoas também têm a mentalidade de que para estar produzindo eu tenho que estar ali no negócio, tenho que estar ali no caixa e tal, pagando, gastando a minha hora realmente na operação do negócio para que eu me sinta realmente produzindo, né? Só que às vezes grandes ações e grandes pensamentos para a empresa vem exatamente isso, no ISN, no networking, isso daí realmente no planejamento, gastar o tempo lá, às vezes em casa, poxa, como é que eu vou fazer? Vou pensar nos pormenores aqui desse projeto, como é que eu vou fazer e tal, cada vez lapidando um pouco mais essa ideia na conferência, em vez de realmente estar ali na operação. Eu acho que pelo fato de estar operando, as pessoas se sentem um pouco mais presentes dentro do negócio e útil na concepção. Só que hoje eu consigo visualizar, e estou aprendendo isso também, que o empresário, o empreendedor, ele consegue dar muito mais contribuição se realmente ele tiver, se ele gastar um tempo treinando a equipe, deixando a equipe preparada para funcionar também na ausência dele. Entendeu? Para que ele possa realmente se dedicar e gastar tempo exatamente conseguindo elevar a empresa dele exatamente para outro patamar, né? Inclusive tive vários apoios, alguns dele, inclusive de funcionários, de outros parceiros também, que tem outros restaurantes também que me deram alguns insights, que indicaram pessoas para trabalhar. E hoje, graças a Deus, uma boa parte da contribuição do Cabana vem exatamente de sair desse Da operacional casinha, da né? casinha, né? Exatamente. A gente tem o olhar amplo. E é interessante, assim, que Arthur está trazendo. Tava lembrando, você falou do ISN, e eu lembrando, assim, do roteiro, do que a gente vai falar lá, né? E muito do que a gente vai estar explorando lá é exatamente o que a gente vem falando daqui, né? Sucessão, a importância dessa rede de network, né? A rede de relacionamentos, do ecossistema funcionar, de ter um fornecedor, um outro apoio que me ajuda e me indica um fornecedor, inclusive, e eu começo a trabalhar e aquilo ali vai funcionar melhor para mim. De como é que eu faço com que essa mão de obra jovem também queira estar lá no Sim. meu negócio, né? Não seja uma coisa só de eu ficar reclamando em vez de falar de encontro geracional, o pessoal vem falando de conflito, conflito. Não, gente, é um encontro. Que oportunidade. Como o meu negócio hoje vai atrair também esses jovens, que vão ser os meus clientes, né? Essa nova geração é a clientela da gente também, do presente e do futuro. Então, como é que vocês hoje pensam também nesse perfil de cliente que também está chegando e está mudando, assim? Tem cardápio específico para eles? Eles gostam das mesmas coisas que as outras gerações? Como é que está sendo? Então, o nosso produto, eu considero que é uma mistura daquela parte mais tradicional também, né? À toa que o nosso público-alvo é um pessoal um pouco mais maduro, tal, que realmente tiveram muito contato com isso e acaba sendo aquela memória, aquele sabor do antigo e do tradição que para mim eu fui criado de uma forma mais conservadora, um pouco mais assim tradicional e que eu tenho duas coisas que realmente passam às vezes pela minha cabeça também. Exatamente, isso é um desafio que realmente como é que nós vamos estar conseguindo passar para outras gerações realmente isso. Eu considero que pelo fato do cabana, além de ser uma coisa cultural, tradicional, também é uma coisa muito saudável. Então, eu acho que a tendência realmente dessa nova, da juventude, desse novo, como é que eu posso dizer? Nova remessa de pessoas que estão vindo aí, alcançando essa autonomia de despesa e tal, realmente vai ser a lembrança que tem dos pais, a lembrança que tem dos avós, que ela vai conseguir também resgatar ali um pouco disso. Porque cada vez mais vai ser mais difícil nós conseguirmos encontrar uma casa de vó, assim, Verdade. sabe? Então, para mim, isso, eu vivo lá e acabo me encantando todos os dias pela música, sabe? Que tem qualidade. Hoje em dia, infelizmente, não é em todos os cantos, mas tá cada vez tendo um pouco menos de, como é que eu posso dizer? Conteúdo, sabe? Conteúdo. E aí, um dos desafios é esse também, que eu penso, já estou matutando como é que posso estar alcançando essas pessoas que têm um gosto um pouco diferente daquele gosto um pouco mais antigo. E aí a gente acaba criando produtos como o sanduíche de cupim, que inclusive eu Ai, que particularmente massa. sou fã também, entre outras coisas, que consiga alcançar e satisfazer também essa turma aí.
Não, eu ouvi, inclusive, né, o que eu vejo nas minhas pesquisas e tenho pesquisado assim, que eles falam assim que é um pessoal que não vai gostar tanto de balada, vai gostar mais de chá da tarde, entendeu? Então eu acho que o Cabana tem muito mercado, muito É espaço isso aí. para poder explorar e É dizer isso assim, aí. vamos lá, né? Não é mais matinê, mas um finalzinho de tarde legal, né? Uma tardezinha que não seja isso aí. tão de bebida e tal, seja uma coisa mais agradável, de conversa, de jogar a conversa fora, é legal Eu demais. acho que isso também nunca vai sair de moda, Não, acho né? que Essa qualidade de produto e de conteúdo nunca vai sair de moda. É tradicional e para nós, além disso, também é cultural, né? Sou muito feliz por isso, porque o Nordeste é muito rico. Então acaba dando também uma grande liberdade para a gente, tanto na criação, como no acompanhamento, quanto também na manutenção disso. Né? Sempre tem muita coisa. Eu sei que o Cabana, uma das coisas que fez também o Cabana dar certo foi pelo fato dele ser um pouco do gostinho do Nordeste na entrada do interior, né? Então as pessoas quando vão para o interior, o ponto de parada é o Cabana de Taipa. Ali você já começa a ver, ouvir, sentir um pouco do que é a nossa cultura tão linda do Nordeste, que eu você sou já vai muito entrando no orgulhoso. clima, né? Eu tinha essa lógica, assim, quando eu fazia a paradinha lá, É sabe? isso aí. Você já vai entrando no clima, É assim, isso daquele aí. agreste, né? De vendo. A própria paisagem já muda Sim, bastante quando a gente sim. vai no caminho, né? E é muito Isso aí. agradável, sem dúvida. Eu acho super agradável estar lá também. Sem dúvida, Van. A gente percebe, né, Arthur, na tua fala, que qualidade é um pilar importante para Sem vocês. dúvida. A gente percebe a qualidade nos produtos, a qualidade na música, a qualidade da cultura, né? A gente falou da nova geração, né, Van? Eu queria que nesse momento a gente pudesse olhar um pouquinho para o futuro, né? Para dar continuidade no negócio, a gente sabe que essa qualidade ela não pode cair, Sim. porque muitas vezes eu faço alguns movimentos, dou um treinamento ao time, planejo esse ano, mas eu paro. Sim. E aí eu posso estar, inclusive, comprometendo essa qualidade. Sim. Então, quando a gente olha para o futuro, quando a gente pensa, por exemplo, nos próximos 3 anos, quais são os planos da Cabana olhando para essa qualidade? E a pergunta que eu quero saber é o seguinte, para essa nova equipe, né? Como se vocês pensam em alguma política de estágio, você acha que vale a pena o empreendedor estar investindo na formação dessa turma jovem que está chegando para manter essa qualidade? Como é que vocês veem isso? Sem dúvida, usando esse gancho, o nosso público sempre foi um público muito exigente. Então, isso também nos cobra a estar sempre realmente muito atentos em relação a essa manutenção da qualidade. Por outro lado, também, a nossa equipe é uma equipe relativamente jovem. E isso, para mim, eu sou super feliz porque, às vezes, é mais fácil você ensinar do que você deseducar uma pessoa que aprendeu errado, entendeu? Então, nós temos pessoas ali super parceiras que também, lá no Cabana, as pessoas que querem também ter oportunidade, porque queira ou não, existe um teto também de custos também para a gente, que a gente pode oferecer também para as pessoas. Em contrapartida, nós também, eu me sinto e minha mãe se sente, na obrigação também de estar contribuindo para o futuro, das pessoas se sentirem satisfeitas, saberem que estão caminhando para um lugar melhor, que não vai ser só aquilo. Então, damos alguns apoios também em relação a cursos, para as pessoas também estarem se capacitando, não apenas dentro da empresa, como o caso da Sucesso, mas também fora também, para as pessoas começarem a entender um pouco mais da nossa linguagem. Até porque também nós temos consciência de que nós queremos crescer. E para crescer, temos que ter pessoas competentes do nosso lado. E para ter pessoas competentes, é melhor a gente começar a preparar de agora. Né? A preferência é essa. Então, já temos pessoas lá que a gente também dá umas ajudas também para as pessoas estarem fazendo cursos, para quando a gente fosse comunicar, ele entender o que eu estou querendo falar, entender minha cabeça. E eu estou super feliz. A equipe da gente, nós temos uma equipe jovem, mas super interessada, super especial. E eu acho que vai ser mais, como é que eu posso dizer, mais fácil se nós conseguirmos ter bons aliados, né? Perfeito. Você falou de futuro, agora eu vou falar de passado, né? Me fala assim do Arthur de 5 anos atrás. Nossa. O que é que esse Arthur, Vamos lá. se ele fosse estar de frente com você hoje, assim, o que é que você diria assim para ele? O que foi que ele acertou? O que foi que ele errou também, né? Que eu gosto muito de aprender com o erro dos outros, né? É uma maravilha aprender com os erros dos Isso outros. aí é um privilégio quando nós conseguimos. Eu aprendi muito com os erros dos outros, mas aprendi muito com os meus, né? Eu acho que foi os que eu mais aprendi, na realidade. Mas sei também que tudo que nós passamos foi necessário para a gente chegar onde estamos hoje, para eu saber o que eu sei hoje. Se eu fosse olhar para Arthur de 5 anos atrás, eu ia dizer para ele ter um pouco mais de
de calma em relação às coisas, porque a gente acaba se preocupando com tanta coisa, acaba trazendo para a gente tanta coisa, que às vezes algumas dessas preocupações não acontecem. Uma boa parte dessas preocupações não acontecem. Então, lidar um dia após o outro. Isso no meu caso pessoal, tá? Constância em relação a aprendizado, dedicar mais atenção em realmente as coisas a longo prazo do que os momentos presentes, porque quer queira ou não, as coisas, o futuro chega rápido, né? Enquanto mais a gente começa a se preparar, a botar a um pouquinho cada dia, a gente consegue ter um trabalho menos desgastante e também a gente consegue chegar lá. Eu acho que ter essa cautela para mim há 5 anos atrás, no que era muito movimento e menos pensamento, eu acho que era uma dica valiosa para mim. Hoje eu estou tentando elaborar isso. Já entendi que ter mais calma, né, não ser muito ansioso era o que Isso. não deveria ter feito. E qual foi a escolha que você fez, que você diz assim, ó, parabéns, Arthur, por ter feito essa escolha? Inclusive, nós vemos refazendo essa escolha algumas vezes que entra naquela condição da mudança de cultura, principalmente na mudança de geração, né? Eu sei que eu tenho uma liderança muito boa com a minha mãe, nós temos uma relação muito boa, mas às vezes nós acabamos gastando um pouco de força desnecessariamente pelo fato de, às vezes, querer mudar a cultura do que uma coisa que não é ali agora o momento. Entendeu? Às vezes nós precisamos realmente ter paciência e acompanhar, observar um pouco mais aquilo ali. Lógico que movimentação, ação é fundamental, é essencial, porque realmente tem um ditado que diz lá no interior, né? Cobra que não anda não engole sapo, né? Exatamente. Então, nós também temos que ter essa movimentação para poder conseguir executar as coisas, mas também tem sinais, às vezes, que a vida dá que nós não podemos também estar usando muita ação, sabe? Ultrapassar os limites. Porque vamos aprendendo, né? A usar a força certa no momento certo para ser preciso, em vez de estar se gastando com situações que às vezes o resultado é muito pequeno, entendeu? E eu acho que essa é uma ação bacana para mim hoje. Muito bom. Ó, você traz um elemento de mudança de cultura. Sim. Que, de fato, o fato de nós estarmos aqui é uma mudança de cultura, Sim, né? sim. Hoje, sim, muitos empresários, a gente sabe do tradicional, do conservador, mas muitos empresários já entenderam a necessidade de sair dos seus negócios, participarem desses momentos, né? Infelizmente, o nosso tempo já começa a acabar, mas a gente sabe que tem muitos jovens que estão nos acompanhando, sabe? Inclusive, eu quero dizer para você, que bom que você pôde escolher estar aqui nesse Sucesso Cast conosco, né? Arthur nos trouxe movimento, atitude. Então, essa escolha de buscar esse conhecimento faz toda a diferença. Agora, o que é importante? É pegar todo esse conhecimento, trazer para o nosso dia a dia e estar nesse ambiente. Afinal de contas, você pode ser o nosso próximo convidado aqui do Sucesso Cast. Então, antes de ir embora, Arthur, eu queria que você pudesse falar com esse jovem que está acompanhando a gente e o que você daria como dica. Que escolha você daria como dica para ele que ele pudesse mudar o jogo e entender que, sim, ele tem um potencial, ele precisa acreditar nele e que ele não está sozinho, tem toda uma rede que pode apoiá-lo. Vamos lá, o que você diria? Então, hoje, na verdade, se eu fosse dizer para uma pessoa que estava Arthur há 10, 8, 6 anos atrás, o que você puder adquirir de bagagem, agregando na sua bagagem conhecimento, pode ter certeza que não é desperdiçado, você vai utilizar em algum momento, tá? Então, eu acho que o que você puder hoje se alimentar de conhecimento realmente, da teoria, é fundamental. E ir fazendo 1% a cada dia. Fazer o planejamento bacana, bem executado em relação a se for um projeto, se for uma empresa que você vai gerir ou vai iniciar, ou até mesmo ter uma sucessão. Eu acho que realmente ter esse planejamento, esse diálogo também é fundamental. E quando nós não sabemos, porque principalmente quem está começando não tem ainda, como é que eu posso dizer, não é discernimento, mas a habilidade, a vivência. Não tem a musculatura, a quilometragem, como Perfeito. a gente fala, que ajuda nas Perfeito. decisões, né? Então, você precisa procurar orientação e apoio, até para também você ser bem informado, porque senão você vai ficar aquele cara torto.
entendeu? Com bastante teoria, mas também não consegue praticar porque e tal, não conseguiu ter boas experiências aí. Então, eu acho que para economizar esforço e tempo, a parceria é fundamental, a orientação é fundamental, ter bons orientadores, bons mentores, isso para mim hoje faz muita diferença. E ainda tenho e vou continuar tendo para o resto da minha vida, entendeu? Pessoas que estão muito mais além, você ter pessoas que são ali referência para você e você tentar absorver o máximo que puder daquilo ali. Entendeu? Participar, tá no networking, tá em instruções, treinamentos, capacitações, tudo isso aí é bagagem que você vai estar guardando para no momento certo você poder utilizar. Ferramentas. Perfeito. Dica de sucesso. Exatamente. E aqui fica o convite para você que nos acompanhou aqui no Sucesso Cast, que está aí nos seguindo nas redes sociais. E se não segue, segue a gente. É @sucesso no resultado. No podcast, o nosso podcast. Sucesso Cast. Acertei? O podcast no Sucesso Cast. Eu ia falar isso, que é para falar o YouTube. Isso, YouTube e Instagram é Sucesso no Resultado e o podcast é Sucesso Cast. Spotify, eu estava tentando lembrar o Spotify, o nome Spotify. É Sucesso Cast. Convida, Perfeito. faz o bloco. Convida a seguir. Tanto no YouTube, YouTube, Instagram, quanto no Instagram, que é a mesma coisa, Sucesso e depois no o Resultado, Spotify e Sucesso Sucesso Cast. Cast. No final, lembra de encerrar para a ISN. Tá Pronto, bom, vai combinado. encerrar. Beleza. Beleza. E chegamos ao fim. Peraí, deixa eu voltar. Viu, Gui? Deixa eu voltar, Gui. Hoje estivemos com o Arthur, esse empresário que nos compartilhou tanto do conhecimento, com tanta riqueza mesmo, né? Ixalá, a riqueza toda lá da Rica e Famosa veio para cá, viu? Muito compartilhamento de informação e, sem dúvida, a gente cresceu muito com as informações que o Arthur trouxe, de uma maneira tranquila, leve, da experiência dele toda. Coisa Fiquei já da juventude, né? Que a super juventude é bem feliz. Eu leve. fiquei super feliz, inclusive, disso, assim, do que ele trouxe em relação à mão de obra, de ter pessoas jovens na equipe, uma equipe grande, 29 pessoas, gerir 29 pessoas já é um trabalho mais complexo, assim, realmente requer realmente um conhecimento diferente. E a gente fica feliz, né, de estar aqui, de estar até recebendo o Arthur para Obrigado isso, pelo para contar convite. toda essa história. E Foi sem massa. dúvida, como é bom a gente ouvir que isso não é teoria, isso é na prática. Né? A gente precisa, sim, acreditar no jovem que tem a sua ingenuidade, mas tem toda a sua energia e que tem muito a contribuir. Exato. E hoje a gente viu que esse é um case de sucesso Sem e prático. dúvida, prática. E convidamos você que nos escutou aqui, que teve a oportunidade de conversar, de participar dessa conversa aqui com Gabriela e com Arthur aqui junto com a gente, para poder participar da nossa imersão Sucesso nos Negócios. Lá estaremos com vários embaixadores, pessoas que já aproveitaram, já têm sua experiência de vida e vão poder trocar com vocês também, aprender, trocar experiência. A gente vai ter patrocinadores maravilhosos também e também pessoas lá, palestrantes, que vão estar falando sobre temas que fazem parte do dia a dia de um empresário. E né? que você já pode, inclusive, agora, se você ainda não nos segue, vai no YouTube, Sucesso no Resultado, no Instagram, @Sucesso no Resultado e também no Spotify, Sucesso Cast. Com certeza, você já vai começar a viver esse ambiente da imersão, sucesso nos negócios e vamos todos nos encontrar lá, né, Van? Dia 26 e 27 de setembro, num espaço lá da MV, metro quadrado, que é pertinho do aeroporto ali, um espaço lindo, maravilhoso, que a turma do marketing está lá, ó, afiado, arrumando tudo, deixando perfeito para você aproveitar essa experiência de relacionamento, de rede de contato e de muitos negócios. Até lá, então, gente. Obrigado. Até mais. Obrigada, Arthur. Uma alegria Obrigado, ter você pessoal. aqui. Viu? Foi Obrigado pelo massa. convite. Foi especial demais.